Nos últimos vídeos, nos dedicamos à biodiversidade não como um dado fixo, mas como um processo dinâmico e contínuo. Exploramos as relações da vida com o tempo e a termodinâmica. Quanto mais investigamos nosso planeta, mais diversa a vida se revela. E se formos resumir em poucas palavras, o que é vida? Enquanto conceito definitivo e abrangente, sabemos que a resposta não é simples. Entre a comunidade científica não existe consenso sobre uma definição satisfatória de vida. Porém, há consenso sobre algumas das capacidades mínimas que um sistema precisa apresentar para ser considerado vivo. A capacidade de manter-se separado do resto do universo, o metabolismo, armazenar informações, se reproduzir e, por fim, morrer. Enquanto isso, ao longo das gerações, os seres vivos mudam lentamente. Esse processo começou quando o primeiro organismo com todos esses requisitos surgiu na Terra e continua, provavelmente sem interrupções até hoje. Por isso dizemos que a biodiversidade é um processo contínuo e nós fazemos parte dessa continuidade. A essa altura, talvez você já tenha percebido que as categorias que criamos para organizar nosso entendimento do mundo podem ser arbitrárias e limitadas. Vida, consciência e liberdade são conceitos que, por mais necessários que sejam, simplesmente não dão conta de todas as nuances dos processos e fenômenos que pretendem limitar. Por outro lado, as ferramentas que utilizamos para explicar e elaborar os processos e fenômenos são mais poderosas. São nossas hipóteses, teses, conjecturas e expectativas. São construções perecíveis, dinâmicas e mutáveis. São os argumentos. Outro conceito difícil de estabelecer consenso é o de espécie. Homo sapiens, canis lupus e canis familiares, microraptors aoianos e galos domésticos são abstrações, frutos de escolhas arbitrárias de um único frame de um filme que ainda não acabou. Veja bem, considerando que a evolução não dá saltos e que a diversidade biológica é um processo constante, temos um exemplo bastante ilustrativo. As aves modernas são descendentes diretas dos terópodes, um grupo de dinossauros bípedes. Mas onde termina um e começa o outro? As mudanças de uma geração para outra são insignificantes. As diferenças somente se tornam perceptíveis ao escolhermos indivíduos separados entre si por milhares ou milhões de anos. E ainda assim, onde está a linha que separa réptil e ave? A linha é arbitrária. Ave e réptil são conceitos, ideias mais ou menos fixas, permanentes. O que importa na hora de classificar novos fósseis são os argumentos. Como a equipe de paleontólogos e sistematas defende a posição do animal recém-descoberto na filogenia. No século XIX, uma expedição mudou para sempre nosso entendimento dos processos biológicos. A jornada do HMS Beagle que levava o jovem Charles Darwin. Ele se impressionava com a diversidade biológica e, junto de outros pensadores, como Alfred Wallace, já se questionava sobre os mecanismos por trás dessa diversidade estonteante e embarcou na expedição refletindo e se correspondendo com outros pensadores, compartilhando propostas, possibilidades e teorias, criticando e comparando conjecturas. E dessa longa reflexão coletiva, nasceria uma série de argumentos e hipóteses que continuam sendo aprimorados até hoje, que chamamos de teoria da evolução das espécies por seleção natural. Conceitos são ferramentas, ainda que limitadas, necessárias, pois permitem organizar nosso conhecimento, mas parecem incapazes de solucionar problemas complexos. Os avanços no conhecimento acontecem por meio das conjecturas, das dúvidas, hipóteses e expectativas. São os argumentos que permitem o confronto de visões de mundo. Uma hipótese é justamente a parte testável dos argumentos, seja em um laboratório ou em um debate. É sobre os argumentos que se aplica a ferramenta fundamental da ciência, a falseabilidade, isto é,
o esforço intelectual coletivo para encontrar pontos fracos. E nesse ponto, o conhecimento científico e a vida biológica se aproximam. As mutações surgem espontânea e aleatoriamente no DNA de cada organismo. É sobre essas pequenas mudanças que a seleção natural atua, selecionando os organismos mais aptos a se manter naquelas condições, em uma interação constante que conecta as escalas intracelulares e as escalas geológicas. O mesmo acontece com o conhecimento científico, onde é o teste dos argumentos que atua como pressão seletiva e que seleciona os mais aptos. Antes de Darwin e Wallace, outras pessoas propuseram hipóteses, com diferentes argumentos que tentavam explicar a biodiversidade. A ciência precisa de ideias para continuar avançando. Darwin embarcou no Beagle com um problema a solucionar: como explicar a biodiversidade. Embarcou com a pulga da seleção natural atrás da orelha, sem sequer imaginar a origem genética das mudanças. Os dados coletados na sua expedição, assim como em muitas outras, forneceram material para suas conjecturas e hipóteses que já existiam, não o contrário. A ciência é um trabalho de criatividade, inventividade e elaboração. A coleta de dados, assim como os conceitos, são ferramentas que se submetem às ideias, ajudando a comprová-las, refutá-las, melhorá-las. Assim como a vida, a ciência avança na solução de problemas.